Se você já fala um pouquinho de inglês, mas ainda não sabe como utilizar os verbos no passado, este vídeo vai te ajudar. Olá, eu sou Paulo Dávila. E no vídeo anterior eu te mostrei como conjugar o verbo to be no passado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como conjugar os demais verbos no passado em inglês, os verbos regulares e os verbos irregulares. Se isso vai te ajudar, já deixa seu like, ele é muito importante para este canal. This is lesson 44, aula 44. E nela nós veremos então o Simple Past. Nós já iniciamos com o vídeo anterior o Simple Past e vimos ele somente para o verbo to be. Neste vídeo, a ideia é apresentar o Simple Past para quem não é contemplado, não é verbo to be. Não é verbo to be que nós temos então regular verbs e teremos irregular verbs, verbos regulares e verbos irregulares. Tá, mas o que são verbos regulares e verbos irregulares? Já vou mostrar a seguir para vocês, tá? Os verbos regulares são aqueles lá que a conjugação deles é sempre a mesma, tá? Os irregulares, não. Você tem uma forma para o presente, uma forma para o passado, um para o particípio passado. Os regulares, você tem passado, particípio passado, a mesma forma. Então aqui, ó, regular verbs. No present, como é que fica ele? Você utiliza a base form do verbo. O que é essa base form? É que se eu colocar um verbo no infinitivo, que nem to be, o be ali tem um to. Na base form dele seria só o be ou então conjugar ele. Por exemplo, também nós temos o to work, trabalhar. To work é infinitivo. A base form dele é só o work. E nós temos no presente duas formas. Então, base form, por exemplo, com o verbo play. Você tem I play, you play, we play, they play. E temos he, she, it plays. Então, no present, nós temos duas formas para o verbo. Se fosse verbo to be, aqui este vídeo não é para verbo to be, tá? Se fosse verbo to be, nós teríamos am, o is e o are. Teríamos três formas. Exceção do verbo to be, todos os verbos no presente têm duas, com o S ou sem o S. E no past, como é que fica? No past vai ficar uma forma só para todo mundo no passado. Então, por exemplo, aqui com o play, o verbo vai ficar, você adiciona ed para ele, porque ele é um verbo regular. Então, play vai ficar played. Tá? Então, a conjugação é muito simples. Em português, seria equivalente, por exemplo, a play aqui pode ser jogar, brincar, tocar. Por exemplo, jogar. Eu joguei, você joguei, ele joguei, nós joguei, vocês joguei, eles joguei, todo mundo joguei, tá? Ou eu jogou, você jogou, ele jogou, nós jogou, eles jogou, tá? Todo mundo uma conjugação só. É tipo português de presidiário, tá? Ele vai, nós vai, todo mundo vai, eles vai, tá? É o vai só muda primeiro aqui. Aqui, played, ed para todo mundo. Então, você já sabe a afirmativa para os regular verbs. Pega a base form e acrescenta um ed. Simples assim. Então, aqui, regular verbs. No present e no past. Diferença. Add. Ele é um verbo, já sabemos que esse que eu coloquei aqui só como exemplo, então já sabe que isso aqui é um verbo regular. O que você vai fazer para agora para colocar no past? Added, tá? Added, colocou um ed. Bake. Baked, já tinha um e, só coloca o d, né? Baked. Cancel, canceled. Então, só adiciona, se você já sabe que o verbo é regular, só adiciona ed. Tá, e como é que eu sei quando o verbo é regular e um verbo é irregular? Calma, nós vamos chegar lá. Por enquanto eu estou te mostrando como é que funcionam para quem é regular. E aqui eu estou te apresentando. Esses aqui tu já sabe, são regular, tá? Agora, simple past, então, mostrando para você um verbo na afirmative. Com I, you, he, she, it, we, you, they. Então, se fosse no passado, I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Todo mundo é played.
Os outros verbos também são regulares. Então, I studied, you studied, he studied, she studied, it studied, we studied, you studied, they studied. É studied para todo mundo, tá? Então, basta colocar ed. Agora, aqui no study tem um ied. A mudança é a mesma que nós aprendemos a fazer lá no... quando tratamos de plural e também quando tratamos do presente. Você tem uma palavra que termina em Y. Você quer modificar alguma coisa no final dessa palavra aí, tá? Quer adicionar um sufixo. Tira o Y, coloca um I e acrescenta o que você quiser. Então, study ficou studied. Não pronuncia o E, tá? Studied. Só essa é a pronúncia, tá? Então, played, studied, visited, worked, loved, liked, watched, cleaned. Vocês viram que a pronúncia do ED varia um pouco. No final desse vídeo eu vou apresentar para vocês então como pronunciar, como saber como pronunciar sempre. Mas a regrinha de ouro é não pronuncia este E aqui, porque ninguém pronuncia E. Ninguém fala played. Tá? Se ninguém fala played, você também não vai falar. Assim como ninguém fala studied, você também não vai falar. Tá? Então, played, studied. Na interrogative, bem, com verbos assim, a interrogative no presente, vocês usavam o quê? Usávamos o do ou usávamos o does. Agora aqui, quer fazer uma pergunta com um verbo. Não é verbo to be, porque se fosse verbo to be, o verbo to be é para frente. Então, não é verbo to be, você usa o did. Sim. Então, qual é o passado de do? Por exemplo, do you work? Qual é o passado do do? Did. Does she work? Qual é o passado de does? Did. Então, o passado do verbo do é did. Então, aqui, did qualquer uma dessas pessoas work. Sim, não mexe no verbo. Como eu já havia mencionado quando nós tivemos o vídeo do do e do does. Depois de auxiliar de tempo, não interessa qual auxiliar. Esse aqui é recém o terceiro que vocês estão vendo. Vocês viram o do, viram o does, agora estão vendo o did. Tá? Depois de auxiliar de tempo, você não mexe no verbo, porque ele já está dizendo. Começou a frase com did, então isso significa o quê? Isto é uma pergunta. Isto é uma pergunta no passado. E sim, você já sabe que isto é uma pergunta no passado, então o verbo você não mexe nele. Tá? Não se conjuga verbo depois de auxiliar. Exemplos aqui. Nós temos no present, you work. Então essa aqui é uma frase afirmativa. Tá? Você trabalha, you work. Se eu quiser transformar isso aqui em question, no present, o que eu tenho que fazer? Acrescento um do. Do you work? E as respostas possíveis para do you alguma coisa, não interessa se fosse work, do you play, do you study, do you go, do you like, do you have? Yes, I do. Sim, eu do, eu faço isso que você perguntou. Ou, no, I don't. Tá? Então, você trabalha? Sim, eu faço isso que você perguntou. Ou seja, eu trabalho. No, I don't. Não, eu não faço isso que você perguntou. Ou seja, eu não trabalho. Agora, ainda no present, nós tínhamos outra forma. He works. Se eu quiser fazer uma pergunta, uma question, o que eu preciso? Dessa vez não pode ser o do. Vamos utilizar o does. E o que eu disse antes? Depois de auxiliar, não se mexe no verbo. Então, esse S desaparece. Does he work? E, de novo, a respostinha curta. Ele faz alguma coisa? Sim, ele faz. Não, ele não faz. Então, does he work? Yes, he does. Does he work? No, he doesn't. Isso tudo nós já vimos em outros vídeos aqui no canal. Como que funciona o presente, tá? Forma interrogative, negative, quando não é verbo to be. E agora no past. Bem, no past você conjuga o verbo também, tá? Então tá aqui, ó. Ed. You worked. Você trabalhou. Quero transformar isso numa question. O que eu preciso fazer? Acrescentar um did. Avisar. Isso é uma pergunta no passado. E o que aprendemos também? Que depois de auxiliar, você não mexe no verbo, não conjuga o verbo. Então, tira esse ed dali. Então, did you work? E vale a mesma lógica. Ele fez alguma coisa? Sim, ele fez. Não, ele não fez. Então, did you work? Yes, I did. Or, no, I didn't. Tínhamos you
E tínhamos o he no presente, porque eram formas diferentes. Quando estou falando afirmativa, you work, he works. E no past? Bem, no past é todo mundo a mesma coisa. Então, you worked, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, they worked. Todo mundo é worked. Portanto, se eu quiser fazer uma question, coloca o did na frente e não conjuga o verbo. Tira o ed. Did he blá blá blá? Ele fez alguma coisa? Sim, ele fez. Não, ele não fez. Did he work? Yes, he did. No, he didn't. Tá? Então, did. Não é did. Did. Yes, he did. No, he didn't. E agora vamos aprender um pouquinho como é que funcionam irregular verbs. Bem, seguindo o mesmo modelo de antes. No present, como é que ficava um verbo irregular no present? A mesma história. Base form, a forma base do verbo. Por exemplo, o verbo to drink vai ficar I drink. Então, o verbo drink. Ou ainda drinks quando for he, she, it. Nós temos duas formas para o verbo no presente. Não tem problema. A mesma coisa para os regulares. Duas formas também. Isso aqui não muda. Agora, o que vai mudar é que drink ele é irregular. Ou seja, no past você não vai colocar ed. Tá, se eu não vou colocar ed, eu vou fazer o quê? Aqui está o drink no past. Drank. Você vai decorar isso aqui. Sim, você vai decorar que drink é irregular e que o passado dele é drank. Tá? Como assim decorar? Sim, porque os verbos irregulares eles são finitos. Tá? Eles existem assim porque ao longo da história, a língua inglesa mudou e alguns verbos antigamente eles eram conjugados irregularmente. Tá? Mas todo e qualquer verbo que é recente ou que for inventado ainda, que não existe, sim, tem alguns verbos que não existem, mas vão passar a existir. Por exemplo, antes de computador, você, por exemplo, talvez não tivesse a palavra deletar. Tá? Então inventaram deletar. Mas então, é um verbo regular, deleted. Você coloca ed. Então, você decora a lista de verbos irregulares e tudo o que sobrou é regular. Existem milhares de verbos, tá? Milhares para decorar? Não. Existe pouco mais de 100 verbos que são irregulares, tá ok? Mas você nem precisa nem saber esses pouco mais de 100. Existe uma lista mínima, tem uns 40 ali que se você decorar, que são os mais usados, pronto, você sobrevive tranquilamente, tá, com isso aí. Só tem que aprender, no início é difícil fazer isso aqui, né? Precisa decorar eles. Mais tarde eu te apresento a lista. Então, você vai tirar isso aqui da Irregular Verbs List, da lista de verbos irregulares. E agora te dá uma amostra, tá? Então, Irregular Verb List. Aqui está com sem o S, mas você pode colocar Irregular Verbs List ou Irregular Verb List. Por que está sem o S aqui? Bem, é uma lista. Que tipo de lista? Isso aqui é um adjetivo. Então, adjetivo você não coloca no plural, tá? Você tem forma infinitiva, ou seja, você não está conjugando o verbo. No passado, como é que ficou ele? E particípio passado. Tá, tem 3 coluninhas de verbos, a lista de verbos irregulares. Por que isso? Bem, em inglês, você só tem 3 maneiras para modificar um verbo. 3 formas diferentes. Comparando com o português, é muito mais fácil. Que, por exemplo, no presente em português, vamos pegar um verbo qualquer que para você seja comum aqui, tá? Speak, tá? Speak, falar. Tu tem no presente, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. No presente, tu tem 3, tá? Então, tem presente do indicativo. Daí depois, por exemplo, então trabalhando com futuro do presente. Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão, mais 6. De acordo com o tempo verbal, você tem mais 6 formas ainda. Em inglês isso não existe, tá ok? Você tem somente 2 formas para presente. É tipo, eu falo, tu falas, então digamos, é só 2. Eu falo, tu fala, ele fala, ela fala, nós fala, vocês falam. Tá? Como se fosse assim, dessa maneira. Só 2 conjugações possíveis no presente. Uma no passado para todo mundo. Eu falei, você falei, nós falei, eles falei, todo mundo falei. Tá, ok? E tu tem particípio passado. O que é particípio passado? É aquele, simplificando, o colocar um ado no final. Tá? Falado, comido, entendido. Tá? Esse tipo de coisa.
Isso é particípio passado. Então, todo e qualquer verbo em inglês, ele tem no máximo 3 formas. Seja ele regular ou irregular. Então, você decorou essa listinha aqui. Eu coloquei 1 slide, 2 slides, 3 slides, 4 slides aqui com... Pronto, decorou isso aqui. Tudo que sobrou é verbo regular. Simples assim. Vamos ver agora alguns exemplos de perguntas, de questions e também de answers, com verbos regulares e irregulares. Então vamos começar aqui com o verbo regular. Did you work yesterday? Lembra, depois do singular, não mexe no verbo. Agora, na afirmativa, você conjuga verbo. Na negativa, não se conjuga verbo. Por quê? Porque em inglês, na negativa, você precisa de um auxiliar. Então, did you work yesterday? Yes, I worked yesterday. Se fosse negativa, no, I didn't work yesterday. When did you start school? When did you start school? Quando você começou a ir na escola? Start é regular. Então, I started school in 1989. Divide em 2. Tá? When did you finish school? Quando você saiu da escola? Quando você terminou a escola? I finished school in 2000. Eu terminei. Verbo regular. I finished school in 2000. Então, frases afirmativas, você conjuga o verbo. When did you meet your husband? Meet é um verbo irregular. Vamos conjugar ele na afirmativa. I met my husband in 1999. Eu conheci. Quando você conheceu your husband, teu marido? I met my husband. Eu conheci meu marido em 1999. When did you get married? Quando você se casou? Sim, se casar, você precisa desse get aqui, tá? Eu não posso dizer when did you marry? Se colocar when did you marry, quando você casou com fulano de tal. Por exemplo, when did you marry João? When did you marry Maria? Então, when did you get married? I got married in 2001. Você vai conjugar o verbo aqui, ó, o get. I got married in 2001. When did you have your first child? Have também é irregular, viu? Um verbo bem comum e é irregular. When did you have your first child? Quando que você teve o seu primeiro filho? I had my daughter in 2011. Eu tive a minha filha em 2011. When did Marshal Deodoro become president? Irregular. Quando que o Marshal Deodoro se tornou presidente? He became president more than 100 years ago, in 1889. Eu coloquei aqui como exemplo saber já que ago são os nossos years ago, anos atrás. Você pode usar com outros períodos de tempo, né? Que em semanas atrás, dias atrás, meses atrás. Então, months ago, weeks ago, days ago, minutes ago, seconds ago. Qualquer expressão de tempo e mais um ago, que já passou. Agora vamos lá, eu fiquei de apresentar a vocês Pronunciation Guide to Regular Verbs. Existem maneiras diferentes de pronunciar aquele ED do final dos verbos regulares. Então, verbos regulares, que terminam em ED. Verbs ending in ted ou det. Eu falo assim que fica mais fácil de lembrar, tá? Do que t, d. Verbs ending in ted or det. O que acontece com eles? A pronunciation vai ser id. Você vai pronunciar id. Você não vai falar ted e não vai falar det. Vai falar id. Tá? Então, tid, did. Examples, para ficar mais claro. Insisted. Decided. Tá? Decided. Insisted. Vai pronunciar como se fosse um id. Segunda forma. Verbs ending in ss, sh, ch, x, ou seja, chiou no final da palavra, tá? Tem um som, tem um sibilant sound, tá? Chiou no final da palavra. Ou ainda ele terminar em k, ou terminar em p, a pronunciation vai mudar. Você vai pronunciar como se fosse um t. Examples. Aqui, ó, com 2 s's. Pass. No passado vai ficar passed. Brush. Tá chiando. Vai ficar brushed. Watch. Tá chiando. Watched. Fix. Fixed. Ask. Terminou em K. Ask. Asked. Terminou em P. Stop. Stopped. Então, lembrar disso. Ted, dead. Id. Shio, K e P. T.
E a última, verbs not ending in. Os verbos que não terminarem em TED, DED, chiado, K ou P. Como é que fica a pronunciation? Você pronuncia só o D. Vai ficar só o D. D. Examples. Marry, married, married, married. Study, studied. Clean, cleaned. Live, lived. Rob, robbed. Aqui é live, não é live. Senão eu falaria lived. Lived, lived, sem o E. Lembra, nunca pronuncia o E no final das palavras, que esse ED aqui é um verbo regular, tá? Então é só tira o E. Pronto, agora você já sabe como conjugar todos os verbos no passado. Seja verbo to be ou um outro verbo. Tanto os verbos regulares quanto os verbos irregulares. Se este vídeo te ajudou a melhorar o seu inglês, deixe seu like. Se quiser saber mais conteúdos como este aqui, inscreva-se no canal. E também lembre-se de colocar nos comentários o que achou deste vídeo. Nos vemos no próximo então. See you!